Olhando para a história da humanidade, nos deparamos com inúmeras personalidades que, em maior ou menor medida, deixaram sua marca no mundo. Mas há um nome que se destaca, pelo menos quando observamos retrospectivamente e considerando que ele realmente existiu. Esse nome é Jesus de Nazaré. Jesus é, sem dúvida, uma das figuras mais famosas da história, com um impacto profundo na cultura, na história e, é claro, na religião. Ele desempenha um papel central em algumas das maiores religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o Islã e a fé Bahá'í. Entretanto, Jesus continua sendo uma figura misteriosa para muitos de nós. As pessoas têm visões e interpretações muito diversas sobre quem ele era, se ele realmente existiu e qual era a sua mensagem. Neste vídeo, vamos explorar esse intrigante tema. Quem foi Jesus de Nazaré? Eu pessoalmente gosto da maneira como Jesus é descrito nos evangelhos do Novo Testamento. Ele parece ser uma pessoa bem legal, mas aqui reside o problema. Até que ponto esses evangelhos e o Novo Testamento em geral são precisos ao descrever a vida ou os ensinamentos reais de Jesus? Esses textos servem como a base para a visão convencional do cristianismo sobre quem Jesus era. Mas é importante entender que essa não é a única perspectiva. Jesus é uma figura incrivelmente flexível, e diferentes tradições e grupos têm suas próprias interpretações. Para alguns, Jesus é a encarnação da Palavra de Deus, o Filho na Santíssima Trindade, sendo assim idêntico a Deus. Outros o veem como um grande profeta, ainda humano, que trouxe revelações divinas de forma semelhante a outros profetas como Maomé ou Moisés. Alguns até o enxergam como uma figura mitológica, uma criação dos primeiros escritores cristãos. Em círculos da Nova Era, Jesus é frequentemente visto como um grande ser iluminado que ensinou sobre a consciência crística. Há até teorias que sugerem que Jesus era, na verdade, um cogumelo psicodélico, ou que a figura de Jesus é uma metáfora que representa um cogumelo que proporcionava iluminação. Diante de todas essas perspectivas diferentes, como podemos discernir qual delas é a mais precisa? Bem, a verdade é que não podemos chegar a uma resposta definitiva. Historiadores e acadêmicos têm tentado há muito tempo desvendar o mistério em torno da figura histórica de Jesus. No entanto, mesmo entre os especialistas, há discordâncias e debates acalorados sobre esse assunto fascinante. Neste vídeo, vamos explorar o que sabemos sobre uma das figuras mais influentes da história por meio de fontes acadêmicas e históricas. Vamos buscar respostas para duas perguntas-chave. Jesus realmente existiu? E se existiu, quem ele era e qual era sua mensagem? Mas antes de mergulharmos nessa investigação, é importante entender como os historiadores avaliam as fontes históricas. Ao recontar a história, os historiadores buscam fontes o mais confiáveis possível. Existem diferentes níveis de confiabilidade quando se trata de evidências históricas. A melhor evidência direta para uma pessoa histórica seriam objetos ou registros escritos feitos pela própria pessoa, como sua casa, pertences pessoais ou livros escritos por ela. No entanto, em muitos casos, não temos acesso a esses tipos de fontes. Nessas situações, precisamos confiar em fontes secundárias, como relatos de testemunhas ou histórias sobre a pessoa contadas por outros. Quanto mais material e mais próximo do evento no tempo essas fontes estiverem, melhor. Claro, as fontes contemporâneas que vêm diretamente do período de vida da pessoa são as mais confiáveis. Mas quando se trata de Jesus, temos um desafio: a escassez de evidências contemporâneas. Não há evidências materiais que comprovem a existência de Jesus, como achados arqueológicos de sua época. E, em termos de fontes escritas contemporâneas, não temos registros da vida de Jesus. A falta de evidências é, sem dúvida, um desafio. Alguns até argumentam que Jesus pode nunca ter existido como figura histórica, sendo uma construção posterior dos escritores cristãos. No entanto, a maioria dos estudiosos e historiadores acredita que Jesus foi uma figura real que viveu na Palestina do século I. Isso se baseia nas evidências disponíveis
que, embora limitadas, são consideradas convincentes o suficiente para apoiar a existência de Jesus. Mas então, quem era Jesus? O que sabemos sobre ele? Bom, há uma série de pontos em que a maioria dos estudiosos concorda. Jesus de Nazaré era um homem judeu que nasceu por volta do ano 0 e cresceu e viveu na Palestina do século I. Em sua vida adulta, ele atraiu seguidores por meio de seus ensinamentos. Parece que sua mensagem central era a iminente chegada do reino de Deus, prevista para ocorrer por volta do ano 30. No entanto, suas atividades e ensinamentos também despertaram a desconfiança das autoridades da época, e ele e seus seguidores causaram algum tumulto em Jerusalém. Isso pode ter contribuído para sua execução por crucificação, sob o governo de Pôncio Pilatos. Após sua morte, seus seguidores acreditavam firmemente que ele havia ressuscitado dos mortos. Essa é uma visão geral daquilo que podemos afirmar com alguma certeza com base nas fontes históricas disponíveis. Tudo o que fica fora desse quadro entra no domínio da especulação e teorias. Mas uma coisa é clara: Jesus continua sendo uma figura enigmática, com interpretações e visões diversas. Ele é uma figura que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E é isso que torna sua história tão fascinante. Então, diante de todas essas diferentes visões e interpretações sobre Jesus de Nazaré, a pergunta que fica é: quem você acredita que ele era, com base em sua compreensão e crenças? Se você gostou desta exploração sobre a história e diversidade de perspectivas em torno de Jesus, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos intrigantes e informativos. Até a próxima!